O tema de hoje é mudança. E sabe por que a gente muda alguma coisa? Seja na nossa vida, na nossa empresa, seja nos nossos relacionamentos? Eu aprendi pessoalmente com o professor Humberto Maturana que a gente não muda pelo que a gente quer que seja diferente, mas para manter aquilo que a gente quer que continue a existir na nossa vida. Uma lógica esquisita, né? A primeira vez que eu ouvi essa ideia, minha vida mudou na hora. A frase estava num livro, eu nunca me esqueço, ela dizia o seguinte: tudo muda a partir daquilo que queremos conservar. Eu vou repetir. Tudo muda a partir daquilo que queremos conservar. E o episódio de hoje é dedicado a elas, as mudanças tão desejadas, tão temidas. Você aí, lida bem com as mudanças na sua vida? Meu nome é Nádia Bosch. E eu sou o Felipe Bergamaschi, e esse é o Campo. O primeiro videocast reality show do Brasil. Nessa temporada, a gente está em Barra de Camaratuba, litoral norte da Paraíba, na companhia de Arthur Grangeia, Jaqueline Silva, Chefe Jajá e Eduardo Nóbrega. 4 participantes que toparam o desafio de se conectar com o outro de um jeito mais autêntico. O Christian Dunker segue nos estúdios no React, é nosso comentarista da temporada, e hoje os nossos participantes vão enfrentar um último desafio. E já que o tema hoje é mudança, a gente decidiu mudar os papéis nesse final de temporada. A gente passou aí, né, vários episódios enchendo vocês de perguntas, botando vocês em várias situações desafiadoras. E a gente quer o quê? Que vocês assumam esse papel e perguntem entre si. Exercitem a curiosidade. Curiosidade legítima. Essa é a regra, né, Fê? A gente tem um jogo para apresentar aqui, um jogo que a gente fazia quando a gente era acampante, lá na adolescência, um jogo que muita gente conhece. Você que está nos ouvindo provavelmente já brincou disso, ou na mesa de bar, ou com os amigos de férias. É o jogo? É o jogo da verdade. A gente tem aqui uma garrafa, a gente irá girá-la. Para onde ficar a bundinha da garrafa, pergunta. E para onde ficar a rolha da garrafa aqui, responde. Quem não quiser responder vai ter que pagar uma prenda. Ou castigo, para quem não entendeu o que é prenda. Você aí que está em algum lugar que não sabe o que é prenda, é pagar castigo, tá bom? Tu vai ter que dançar, então. É, provavelmente. É. Que pode ser um castigo pra gente que vai ver. Opa! Para o Felipe. Jamile para Felipe. Percebi que você é uma pessoa apaixonada pela vida. E pelas pessoas e tudo. O que te move? Sabe igual o vento, assim? Que você não vê, mas você sente? Eu não sei te dizer o que me move. A paixão que eu tenho, assim, por estar com pessoas, por querer trocar, assim, com as pessoas, eu acho que tem uma coisa que diz o porquê que eu tenho isso. Porque eu tenho fé nas pessoas. Fé é outra coisa que você não explica. Então eu tenho fé. Eu tenho fé nas pessoas e isso me conecta a elas. Que lindo. Nossa. Bonito isso. E é, assim, manifestar fé em tempos tão difíceis, né, como os que a gente vive, que você não sabe se pode confiar nas pessoas, que as pessoas perderam muito essa coisa da palavra, né, de você dizer aquilo e você praticar aquilo e você manter isso, é muito bonito, é esperançoso. Eu sou um otimista, né? Girei a garrafa. Vamos ver em quem vai sair, vamos ver em quem vai sair. Agora o Arthur pergunta pra Nádia. Para te responder. É. Difícil. Acho que é mais difícil perguntar do que responder, na verdade, né? São tantas as possibilidades, né, de querer saber, mas eu queria saber da Nádia o que é um momento feliz para ela. O que é um momento feliz para mim? Um momento feliz é quando eu descubro alguma coisa. Eu vim na vida para me deslumbrar. Eu lembro quando eu aprendi essa palavra epifania na escola, assim, eu lembrei que eu achei, eu falei, nossa, é isso que eu gosto. Epifania, para quem não sabe, é quando você descobre alguma coisa, se alumbra, você fala, meu Deus, uau, dá aquele... E eu acho que é isso que me faz feliz. Histórias, por exemplo, como a que eu contei no começo do episódio, muita gente hoje que pesquisa comunicação no mundo inteiro, estuda Humberto Maturana, lê os livros dele. E eu tenho muito orgulho da minha ignorância, porque eu não sabia quem ele era até uns 5 anos atrás. E ainda lendo um livro sobre finanças, sobre economia para mulheres, eu achei uma frase dele lá. E aí eu achei aquela frase com que eu abro o episódio hoje, né, falando que tudo muda de acordo com aquilo que a gente quer manter,
E aquilo me bugou de uma maneira que eu só conseguia pensar naquela frase, eu comecei a pesquisar tudo sobre ele, e eu funciono muito assim, eu me deslumbro com alguma coisa e eu sigo a minha curiosidade. E isso me faz feliz. E aí, por não saber quem ele era, e por não saber o quão difícil era chegar naquela pessoa, que é um dos neurobiólogos mais importantes do mundo, ele morreu recentemente, ele já estava muito, né, muito idoso. Eu fui procurar, liguei lá no lugar onde ele trabalhava, consegui falar com ele, ele me atendeu, falei, eu queria muito conhecer você, porque faz uma semana que eu só vejo, só leio tudo sobre você. E aí eles falaram, poxa, né, ele e a equipe dele falou, poxa, vem aqui, vem passar um tempo aqui, vem me ver, a gente vai conhecer. Eu passei uns dias trabalhando, vendo ele trabalhar. Uma coisa que por não saber a dimensão daquilo, e aí quando eu voltei entendendo o que tinha acontecido, foi uma viagem toda de epifania. E a minha vida tem sido isso. Desde quando eu converso com uma pessoa, entrevistando alguém, no meu trabalho de jornalista, e aí eu falo, meu Deus, uau. Felipe pergunta para Jaque. Isso é boa, hein? Nervosa já. Jaque, durante essa nossa primeira temporada, você falou um pouco de como foi o seu nascimento e lá atrás, a forma como ele foi, e aquilo me deixou muito curioso. O que que isso te trouxe de memória e o que que isso te traz para hoje? É uma pergunta difícil, né? Mas é uma pergunta legal. Eu nasci no sítio, né? Numa comunidade pequena, e eu fui a última pessoa a nascer de parteira nesse sítio. Então foi muito simbólico para mim, porque lá no meu município não tem hospital, maternidade. Então a maioria dos condenses, eles nascem em João Pessoa, né? Então acaba tendo essa migração assim nesse momento do parto. E comigo não aconteceu. Eu nasci em casa no final de tarde. Minha mãe, como ela é agricultora, então ela estava passeando pelo campo, fazendo algumas tarefas e tirando mangaba, que é um fruto que a gente tem em abundância aqui, para fazer suco. E aí ela começou a ter contrações nessa atividade, uma série de contrações, e aí não conseguiu mais voltar para casa. Ficou embaixo desse pé de mangaba, e aí meu pai correu, foi atrás da parteira, né? E aí essa parteira, né, conseguiu fazer o parto lá embaixo do pé de mangaba. E aí minha mãe me conta essa história, e para mim é muito simbólico, porque eu tenho uma ligação, né, com a terra, com o meu lugar muito grande. Tanto é que eu saí, né, morei em Salvador um tempo, fiz universidade em João Pessoa, mas a minha família, a minha raiz está toda lá. Então, eu vou sempre para o sítio, ou toda semana, ou a cada 15 dias, eu sempre estou lá. E eu tenho tentado, né, depois da vida adulta e depois do meu trabalho, projetar nesse lugar um pouco daquilo que a gente colhe de experiência fora. Então, isso tem um simbolismo muito grande para mim, porque é a minha raiz, né? Onde você nasce. A gente diz que quando você se apega muito ao lugar, é porque você enterrou o umbigo lá. E, de fato, o meu umbigo foi enterrado. Então, eu acho que é basicamente isso. Boa, respondeu gira a garrafa. Então vamos lá. Arthur Grangeia para Eduardo Nóbrega. Mas eu gostaria de saber, o Eduardo é arquiteto, né? Como foi a escolha da sua faculdade? Se você sempre quis ser arquiteto, como foi essa decisão na sua vida? Então, na verdade, assim, desde quando eu era criança, que eu me via nesse meio da arquitetura sem saber. Como eu até falei na minha apresentação, eu gostava de brincar com meu irmão de carrinho, mas eu gostava de fazer a pista. Quando acabava de fazer a pista, para mim a brincadeira já tinha se encerrado, da mesma forma com minha irmã. Quando eu ia brincar de boneca, eu gostava de montar a casinha da boneca, e aquilo era a minha brincadeira. Então eu sempre me vi nesse processo, né? E aí quando foi na faculdade, quando foi no ensino médio da escola, eu já sabia que eu queria ser arquiteto, porque eu me via sempre nisso. E meus pais sempre falam assim, acho que ele vai fazer arquitetura, porque ele só gosta... Então eu sempre ouvi isso deles. E queria fazer arquitetura. Mas aí de primeiro eu não passei, fui fazer jornalismo na Universidade Estadual lá da Paraíba, cursei ainda 2 anos de jornalismo e decidi trancar para realmente tentar o que eu queria, que era arquitetura. E aí fiz arquitetura, foi mais ou menos por esse caminho. Só que eu lembrei que eu cozinhava barrinho, no panelinha, via tatu bola no jardim. Pra ver que gosto que tinha, né? Que Tá vendo? legal. Achando que era granulado. Gente, que memória A infância bonita, nos né? traz. Que coisa ali. Uma história tão lúdica, né? Isso é Você fez uma fantástico, comida de gente. barrinho?
Não fiz. Mas você sabe que eu fazia comia uma barra coisa dele. quando eu era criança? Sabe aqueles apontadores de lápis? Hoje em dia ninguém usa mais essas coisas, né? Apontador de lápis tinha reserva, onde colocava as bituquinhas do lápis. Gente, apontava lápis naquela época, né? Galera aí que nasceu nos anos 80, 90, talvez lembre. E aí eu pegava os apontadores no recreio, eu guardava os tatu-bolas ali dentro. E aí eu brincava com eles. Aí eu fiquei imaginando já me comendo os meus amigos agora. Comendo meus amigos. São muitas realidades, mas achei linda a sua memória. Bom, então essa dinâmica foi maravilhosa. A gente teve várias perguntas muito bem formatadas, mas não poderíamos deixar de fazer o nosso final. O jogo tá muito bom, mas tá chegando a hora da gente encerrar a nossa temporada. E não poderia ser diferente. Vamos terminar com não um jogo, mas algo que a gente vai falar sobre nós. E é algo que a gente aprendeu no acampamento. Mais um jogo que a gente aprendeu na nossa adolescência, que a gente quer partilhar com vocês. O nome da brincadeira é... Fogo de conselho. Não tem fogo aqui, vocês podem ver. Vamos fingir que a nossa garrafa do Jogo da Verdade é a nossa fogueira. E a gente costumava fazer isso ao final de cada temporada. Era um momento pra gente agradecer, ver quem foram as pessoas, né? Escolher uma pessoa, na verdade, que a gente quisesse homenagear, agradecer por tudo que a gente viveu naquele período. A gente queria que vocês elevassem esse pensamento, né, Fê? Com certeza. A gente gostaria que vocês escolhessem uma pessoa da vida de vocês para dar um biscoito, que é o que a gente vai colocar de forma... Lúdica, né? Tá aqui, ó. Tá aqui um biscoitinho. Biscoitinho recheado, que está aqui na mesa. Olha o barulhinho. Exatamente. Então vocês vão escolher uma pessoa para fazer uma homenagem muito carinhosa e é livre. Pode estar aqui, pode não estar mais aqui. Vocês escolhem quem vocês quiserem. Vamos começar por ordem alfabética. Arthur. Arthur, o biscoito é seu. Difícil essa coisa, né? De homenagem. Tem tanta coisa, tanta gente legal. Ah, mas eu acho que homenagear meus filhos. Eu vou dar um biscoito para 2 pessoas. Acho que são as pessoas mais importantes da minha vida. Tudo que eu faço é para eles e o amor que um pai tem por um filho. O filho nunca vai perceber quanto é, nunca. Isso é uma coisa que eu percebi. Você nunca vai saber o quanto seus pais te amam até você ter um filho. E aí você dá até outro valor para seus pais. Poderia ser para meus pais também. Mas é para meus filhos. Você pode meus dividir o filhos. biscoito? Vou dividir em 2 aqui, né? Como é que é o nome dos seus filhos? Penicilina, E dos seus pais? Sônia e Euclide. Então seriam 4. Poderia ser 4. Pode ser 4? Pode. Vai pegar mais um biscoito. se Biscoito. quiser. Aqui vai um quartinho para cada um. Um quarto é bom de cookie, 4 é sempre bom. E vai um para 4 para cada um. Por ordem alfabética, então, vamos para Eduardo. Bom, eu acho que eu vou dar esse biscoito para o meu marido. Por quê? Porque ultimamente ele tem passado por um processo de estudos de residência e de prova de residência e passou para São Paulo. E eu fiquei muito nesse dilema, assim, né? De que foi tudo que a gente tratou aqui. Eu vou deixar toda a minha vida, tudo que eu construí. Hoje vocês moram em João Pessoa. Hoje a gente mora em João Pessoa. E tenho lá em João Pessoa meu escritório, dou aula, enfim, tenho minha vida profissional estabilizada lá em João Pessoa. E aí vem ele para dar uma guinada na minha vida e dizer, ó, não é só isso aqui, a gente pode viver experiências. E está sendo um momento difícil de escolha. Assim, eu vou, eu fico. E aqui eu me conectei até com pessoas, assim, coisas simples que Arthur me falou ali no momento de bastidores. Ó, se precisar de ajuda, eu falo com os contatos e a gente se resolve lá. Então, talvez eu esteja aqui por um certo propósito e aí eu vou oferecer esse biscoito a ele, porque aqui vai me ajudar a decidir circunstâncias que eu não tinha decidido ainda. Uau, que Uau. profundo. Um viva esse encontro, né? E esse biscoito. Vou comer pelo Caio. Grama, Uau. cada camada, viu? Jaqueline ou Jamile? Me perdi nas letras. KLM. KLM. Jaque. Tá, Jaque. O K não tinha na minha época do alfabeto. Eu ainda tinha pensado. Ai, não adianta nem falar sou ruim de matemática. E que pior, não eu tem vou falar nada a o ver, KL, eu já lembrei na hora do KLB. Já né? Jaque, o biscoitinho é seu. Ai, ai. O meu biscoito, ele vai, acho que para 4 pessoas também, mais 2 que não estão mais entre nós. De 2022 para janeiro de 2023, a gente perdeu
eu digo, a minha família perdeu 2 tios em sequência. Um por envenenamento acidental e o outro por infarto aos 42 anos. Então foi um processo extremamente difícil. E eles trabalhavam com os meus pais. Eles também eram agricultores e trabalhavam com os meus pais. E esse episódio, trabalhavam e moravam com os meus pais. Então esse episódio abalou muito a todos nós, mas especialmente o meu pai e a minha mãe. Então a outra metade também vai para o meu pai e para a minha mãe, porque eles passaram por um processo assim de luto tão intenso, tão difícil, que eu precisei ficar uma semana na casa dos meus pais, assim, dormindo com eles, porque eles não conseguiam dormir. Então foi uma mudança tão difícil que me fez perceber que a gente não está pronto para as mudanças que a morte traz para a gente. E a gente precisa viver sem necessariamente pensar que isso não pode acontecer, porque a gente não imaginava. O meu tio infartasse com 42 anos, a gente não, num dia de trabalho comum, a gente não imaginava que o outro se envenenasse por acidente. Então a gente não disse a tempo o quanto eles eram importantes. A gente não falou a tempo, por esse motivo. Então é para eles, para os 4. Ah, que linda! Recebe nosso carinho, viu? Recebe nosso carinho. Obrigada pela confiança, obrigada por estar aqui. Ai, gente, eu sou Bilinha. eu chorei por todos aqui. Uma coisa de amor, não sei o que, eu fico emocionada. Então, é o seguinte, eu vou dedicar aqui esse biscoito. É uma homenagem aos meus pais. Quero honrar não só o que eles fizeram por mim, mas a presença deles na minha vida. Hoje eu posso conviver com eles todos os dias, se eu quiser. Isso para mim eu acho que é um privilégio. E eles entenderem também que eu sou muito cigana e que cada hora eu tô num lugar, e às vezes esqueço de avisar também. Eu sou muito grata porque para eu estar aqui hoje é fruto do que eles já fizeram na vida. Então, quero honrar os meus pais com o que eu posso entregar para o mundo. E é isso. Muito bom, né? Pausa para a gente ouvir agora os comentários do Christian Dunker. É um sentimento de generosidade, de gratidão, né? Ele é correlato ao tamanho do mundo e a proporção entre o eu, tamanho do eu e tamanho do mundo, né? Quando você experimenta, por exemplo, uma felicidade de tipo reduzida, né, ela é pensada como a sua felicidade, né? A hora que você vai se realizando, né, e obtendo, vamos dizer, as condições elementares para aquilo que você queria, mais ou menos de consumo, acontece uma mudança assim, da quantidade para a qualidade. E aí você passa a se sentir mais feliz na medida que você concorre para a felicidade alheia. Na medida que você se sente participando de algo maior, né? Na medida em que o seu mundo começa a ultrapassar você, em primeiro lugar, a sua família querida, os seus amigos, o seu time de futebol e assim por diante. O que acontece numa experiência como essa, e eu acho que a gente volta para os objetos lá do início, que foram escolhidos, é que as pessoas vão se sentindo infamiliares, né? Elas vão se sentindo estrangeiras. Elas vão percebendo o peso da estrangeiridade. Eu não consigo ajudar aqui, eu não consigo falar com a pessoa, eu estou tentando, estou me dando aqui o melhor e não rola, não é Tem assim. valor de onde eu venho, aqui não está valendo nada. Exato, o que eu sou, assim, o que eu achava que eu era, não é assim que funciona, porque eu estou sendo percebida de uma maneira completamente diferente que eu nem sei direito qual é. Nessa situação, retração do eu, né, família. Então eu penso o mundo menor, quando justamente o que é desejável, o que é convocado por essa experiência, é dizer, não, peraí, eu preciso pensar maior, eu preciso pensar que
são pessoas que estão ligadas às outras pessoas, que têm outros mundos aqui, tem outras mitologias, e que eu sou pequeno perto disso e valho enquanto pequeno. Né? Ou seja, diminuir o tamanho do eu, não aumentar para o tamanho da família, não sou só eu, é eu, meu pai, eu, minha mãe, a gente juntos venceremos, e ampliar isso para um outro indeterminado, que é muito difícil. A gente não, em estado natural, a gente não faz isso. A gente faz isso quando tem experiências muito radicais de dor, de sofrimento, de perda, que diminui o tamanho do eu. Né? Aí você fala, o que eu sou no céu estrelado? Deixa eu pensar escala mundo, escala América Latina, escala sul. Né? Só acontece em situações em que você diminui muito, né? Que você suporta a sua estrangeiridade e diz assim, nós precisamos muito dos outros, todos os outros, quaisquer outros. Christian, muito obrigada. O nosso biscoito, a generosidade de vocês é infinita. Não poderia deixar de ser seu. Obrigada pela companhia, pela confiança. Um prazer ter você aqui com a gente nessa jornada. Obrigado. Boa jornada a Campo. Experiência muito bacana que vocês propiciaram aí para todo mundo. Obrigada. Vamos aprender com isso e mais generosidade para todos nós. Que tenhamos podido levar essa alegria para todos. Somos itinerantes, vamos ter mais próximos passos e que a gente sempre possa contar com esse primeiro passo lindo que foi dado ao seu lado. Obrigada. Hora de se despedir e agradecer também a Barra de Camaratuba, esse paraíso no litoral norte da Paraíba, e dos nossos convidados. Que alegria poder aprender tanto com vocês. E essa foi a nossa primeira temporada do Campo, o videocast que convida você a viajar com a gente pelo Brasil, pelas ideias, pelas emoções, se reinventar, ouvir, se transformar por meio das conexões. Tudo que a gente fez foi muito simples, tudo que a gente fez partiu de conversa, de escuta, dessa coragem de estar aqui para encontrar o outro e se encontrar ao mesmo tempo que a gente encontra com alguém. Eu sou a Nádia Bosch. Eu sou o Felipe Bergamaschi. Estamos muito felizes em estar aqui com vocês. Agradecemos demais a companhia de vocês ao longo desses 5 episódios. Foi muito gostoso mesmo. Agradecemos demais a vocês, nossos convidados, que escutaram a gente, principalmente escutaram a Vila de Camaratuba aqui, que nos recebeu com tanto carinho, que nos recebeu com tanto amor. Que é uma vila que foi tão importante na minha vida e que ao mesmo tempo está marcando o começo de um novo sonho chamado Campo. E agora você que está aí nos ouvindo faz parte desse sonho também. Um grande beijo, a gente espera vocês na nossa próxima viagem.